Olá, hoje nós iremos conversar a respeito do livro Joseph Fouché, escrito por Stefan Zweig. Eu li aqui a versão em e-book mesmo, no meu iPad. Esse é um livro que, se não fosse a indicação da Tatiana Feltrin, do canal TLT, talvez eu nunca pensasse, nunca considerasse colocá-lo na minha lista de leituras, mas eu decidi, já começar o ano de 2025, sendo essa uma das minhas primeiras leituras, e por ter gostado muito, resolvi vir conversar com vocês a respeito dele. Bom, primeiro, quem é o autor? Quem é Stefan Zweig? Ele é um autor bastante conhecido, talvez vocês já tenham lido, obras dele, já conheçam, mas ele foi um escritor austríaco que terminou os seus dias, findou a sua vida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais precisamente. E ele viveu ali um período entre guerras, ele tanto viveu o período da Primeira Guerra Mundial, quanto da Segunda Guerra Mundial, e viu a sua pátria se desfazer, o seu país, e precisou se exilar mais de uma vez. Então, ele viveu um período aí bem delicado da história. Ele é conhecido por ter escrito a biografia de grandes personalidades, como a Maria Antonieta. Ele tem um livro sobre Dostoiévski, Nietzsche. Ele também escreveu sobre Tolstói. E por que ler uma biografia do Joseph Fouché? Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome antes, talvez você também não. Mas a gente precisa começar se questionando do porquê o Stefan Zweig pensou em escrever uma biografia sobre esse homem. Esse homem que aparentemente é tão desconhecido para a maioria das pessoas. Bom, eu separei um trecho que tem no pós-fácil dessa edição que eu li. Diz assim: Zweig confessou em sua autobiografia que por deleite pessoal se envolvera com o obscuro, pálido, cavernoso, tímido e covarde seminarista. Depois, implacável militante anticlerical, inventor da polícia política, do Estado policial, sanguinário regicida e protogenocida, burocrata do extermínio. A gente pode se questionar, por que sentir deleite com uma pessoa tão abjeta? Mas aqui a gente vai entender que o foco do autor é apresentar a psicologia desse homem. Podemos dizer que ele é uma espécie de Maquiavel do século XX. Um homem que fazia tudo pelo poder. Então, o Joseph Fouché, ele é de uma origem humilde. Os seus pais eram comerciantes. E lá no início da sua vida adulta, ele precisou buscar um meio de ascender socialmente. Para as condições de vida dele, as condições sociais que ele tinha, a igreja seria a melhor opção. Então, ele, de fato, vai passar 10 anos de sua vida dedicado à igreja. Ele vai ter a tonsura, que é aquele corte de cabelo. Ele vai vestir batina, vai ser professor de física e matemática para jovens rapazes. Vai passar esses 10 anos ali numa vida disciplinada, uma vida oculta, uma vida nas sombras, sem grandes papéis, esperando, aguardando o seu momento. Mas esse período, o Zweig vai dizer que esse período foi crucial para a formação da sua personalidade e para se tornar o diplomata que ele viria a ser futuramente. E observando ali os movimentos, acho que em meados de 1788, vou até conferir isso, 1788, os grupos, os movimentos revolucionários estavam efervescendo na França. Ele já estava observando o que ia acontecer. E o principal lema, o principal objetivo dele não é ter convicções, é estar do lado certo, do lado mais forte. Então ele viu que ali era o momento de abandonar a igreja e ingressar na política. Então ele vai se envolver com esse grupo. Ali ele vai conhecer Robespierre, que é uma grande figura da Revolução Francesa. Esse nome, sim, vocês devem conhecer. Vai casar,
E ali ele vai começar a participar dessas convenções e vai viver aquele período que a gente chama do terror, né? A época do terror. E de fato ele vai ser o autor de várias atrocidades. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai ter aqui no livro as ações dele na cidade, em uma das cidades, né, que ele foi enviado. Ele vai exterminar, né, muitas pessoas, vai ter condenações, ele vai profanar os símbolos religiosos. Esse mesmo homem, né, que viveu ali 10 anos na igreja, mas que nunca se comprometeu com a igreja porque ele não fez os seus votos, né? Porque ele estava esperando realmente o momento de sair. Mas esse mesmo homem ele vai profanar os símbolos religiosos. Então, ele vai passar ali esses anos e não se compromete diretamente, inicialmente, com os jacobinos. Ele vai primeiro sentar no lado dos girondinos, né, do lado mais moderado, porque era a maioria. E Robespierre vai observar esse movimento dúbio, vai ver que ele é um homem sem reais convicções, é um homem que não é confiável, e os dois ali começam uma rivalidade. Até chegar ao ponto, um ponto tal, que o Robespierre quer que ele seja condenado à guilhotina. Ele vai fazer de tudo. Né? Fouché vai fazer de tudo também para sobreviver, ele vai usar todo o seu ardil e consegue que a convenção condene Robespierre à guilhotina. Como vocês sabem, ele de fato, né, vai morrer. E passado todo esse período de efervescência da Revolução, esses acontecimentos vão cessando e entraremos em um outro momento da história. E aí, findado esse movimento, finda também uma etapa da carreira, da vida pública de Fouché, e ele vai cair no esquecimento. Ali começa o seu primeiro exílio, que a gente vai chamar de exílio da pobreza. Um detalhe bem importante que vai marcar o Joseph Fouché para o resto da vida é que nesse período de revolução, em que ele é obrigado a se posicionar, ele vai votar a favor da morte do rei Luís XVI. E isso vai marcá-lo como um regicida e também não será esquecido. Esse período de exílio, de pobreza, de esquecimento vai ser bem difícil, né, em sua vida pessoal. Ele vai perder seus 2 primeiros filhos e, passado esse período, ele vai ressurgir das cinzas, ele vai esperar o momento certo e o momento certo vai aparecer, e ele vai sair de revolucionário, defensor das ideias ali efervescentes da Revolução. Ele vai sair disso para se tornar um capitalista, um negociante. Daí, eu não vou entrar muito em detalhe nesse período. O autor ele vai focar mais no ponto ápice da sua carreira, que é quando ele se torna o ministro da polícia de Napoleão Bonaparte. Sim, o crescimento, a ascensão e a queda de Napoleão Bonaparte estão intrinsecamente relacionados às ações e à influência de Joseph Fouché. O poder de ambos está interligado. E ele vai servir por muitos anos como ministro. Napoleão vai ter uma admiração e um temor muito grande por ele. Embora várias vezes Napoleão tente se livrar, ele não consegue, porque basicamente o trabalho que Fouché fez como ministro da polícia foi um trabalho de espionagem perfeita. Ele tinha acesso a todas as informações. E ele só revelava as informações que lhe convinham, que serviam aos seus interesses. Então ele nunca teve um senhor, né? Nem mesmo Napoleão Bonaparte foi o seu senhor, porque ele servia Napoleão naquilo que lhe convinha. Ele sempre tinha uma carta na manga, ele sempre lutava, jogava pelos seus interesses. E ele vai ter aí muitos altos e baixos, né, nesse período. Para mim foi a parte mais gostosa de ler na biografia. Eu tenho muito interesse, né, nesses acontecimentos históricos, na própria vida de Napoleão Bonaparte, e ver como os dois se relacionavam, né, como os bastidores de todos esses acontecimentos históricos. É muito interessante. Eu acho que só por isso já vale a pena ler esse livro. Então temos um homem de origem humilde, que iniciou sua vida na igreja, tornou-se um revolucionário sanguinário, defensor da República. Depois passou a ser servidor de Napoleão, ganhou o título de Duque de Otranto, tornou-se 20 vezes milionário com suas propriedades luxuosas, se tornou até defensor da monarquia, né, nesses momentos, embora não convencesse alguns, mas ele conseguia,
que as pessoas fizessem vista grossa, porque as pessoas precisavam dele. Então, quando era conveniente, as pessoas meio que esqueciam, né? Deixavam de lado, deixavam debaixo do tapete esse passado duvidoso dele. Obviamente que ele vai ter outras quedas, mas, gente, é impressionante até que ponto esse homem chegou. E eu separei aqui alguns trechos que eu achei bem interessantes, que trazem mais esses aspectos da psicologia, né, das intenções por trás das ações de Joseph Fouché. Diz assim, aqui é o próprio Zweig falando. A vida inteira, este permanecer nas trevas foi a atitude de Fouché. Não ser jamais o detentor visível do poder, manipular todos os fios sem nunca ser conhecido por isso. Sempre se posicionar atrás de um protagonista, usá-lo como barricada e, quando este tivesse arriscado demais, renegá-lo no momento decisivo. Eis o seu papel predileto. O mais completo conspirador da cena política, Fouché desempenha-o com o mesmo virtuosismo em 20 disfarces diferentes, em incontáveis episódios entre republicanos, reis e imperadores. Ou seja, ele era o traidor perfeito, né? Ele não servia a nenhuma causa, a não ser a sua própria causa. Este é o segredo supremo da força de Joseph Fouché. Ele sempre quer o poder, o máximo de poder. Mas, ao contrário de outros, basta-lhe ter a consciência de que tem o poder. Não precisa de seus distintivos ou emblemas. Fouché é ambicioso no mais alto grau, mas não sedento de glória. É ambicioso sem ser vaidoso. Verdadeiro jogador do intelecto, ama apenas o fascínio do poder, não suas insígnias. E são essas características que o tornam uma figura pérfida e interessante ao mesmo tempo. Eu recomendo esse livro, principalmente se você gostar de ler biografias, se esse for um gênero que te atraia. Se você tiver o mínimo interesse em história, interesse nos fatos da Revolução Francesa e na vida de Napoleão Bonaparte. Então, basta que você tenha esses interesses, você vai gostar desse livro, porque o resto vai ficar por conta da escrita do Stefan Zweig, porque ele é um excelente escritor. A forma como ele conta esses fatos, né, esses fatos históricos, é impressionante. É um livro que vai te prender do início ao fim. Então, eu finalizo aqui, né, a minha breve conversa sobre esse livro. Teria muito mais, né, se eu fosse realmente entrar em detalhes, a gente se prolongaria aqui por muito mais tempo. Mas o meu objetivo com esse vídeo é que você sinta vontade de ler, de conhecer essa obra. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.